Ei, Raquel, seja Oi, bem-vinda. Andréia, oi, Andrísia, tudo bem? Olá. Então, nós estamos muito, muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. E conforme eu estava dizendo, né, que sobre aí, o tempo aí que nós tivemos, uma história, a gente tem, né, como organização, um tempo de uma liderança, assim, bem da Celina, bem longo, né, uma história mesmo. E Sim. Deus, então, traz para a gente, prepara para a gente você. E eu penso assim, eu vejo, né, que com essa ferramenta que a gente tem hoje, que é a internet, né, a gente pode viabilizar uma forma como essa da live, nesse momento, quando ninguém imaginou, ninguém colocou no seu planner esse ano, estar de quarentena, estar participando de lives, né, de reuniões online. Mas o que eu quero dizer é que Deus, assim, ele tem as formas dele agir e está sendo para a gente, apesar desse tempo difícil que a gente está passando, de isolamento, ter a oportunidade, nos dar esse presente, estarmos juntos. Eu lembro que quando eu era mensageira, né, não que eu deixei de ser, mas na idade de ser mensageira, a gente tinha, assim, a nossa líder nacional muito distante, muito distante. Era aquela coisa assim que a gente nunca pensava em conhecer. Era só mesmo as fotinhas da revista, né? E em 2015, num acampamento que nós promovemos aqui em Minas Gerais, Celina foi a nossa oradora. E aí, quando ela chegou lá no acampamento, que nós nos abraçamos, eu disse, você é de verdade? Parecia uma coisa assim, né? A gente tinha aquele apreço e tudo, mas a gente não tinha essa oportunidade que hoje nós temos, né? Mesmo à distância, a gente está interagindo e conversando, né? Então, seja muito bem-vinda. Nós vamos Obrigada. começar, né? Querendo saber de você. Foi até uma pergunta que veio, né? De uma mensageira. Se você foi mensageira do rei. Então, primeiro, né, quero dar um boa noite já, né, quase para todo mundo aí que está nos assistindo, dizer que eu fico muito feliz, né, com essa oportunidade de estar mais perto, né, das mensageiras do Rei de Minas Gerais, através dessa live, e mensageiras também aí de outros estados, né, vi que o meu estado aí está marcando presença, o Rio Grande do Sul, e como você falou, Andréia, é um tempo assim que ninguém esperava, né, o que fosse acontecer, né, isso que a gente está vivendo agora. Mas uma coisa que me marcou muito e que me deixou muito feliz foi perceber pelas redes sociais que Mensageira do Rei não para, né? A gente pode parar tudo, mas Mensageira do Rei continua funcionando, né? Encontrando meios para funcionar, né? Apesar de não conseguir se reunir fisicamente naquele formato que nós estamos acostumadas, né? Mas elas encontram um jeito e através das redes sociais, ainda mais que é uma geração que domina, né, as tecnologias. Então, para elas, né, tiram de letra isso. Então, fazer encontros virtuais, atuar por meio das redes sociais. E eu fico muito feliz, né, de estar percebendo esse movimento das mensageiras nas redes sociais, perceber o movimento das mensageiras aí de Minas, né, porque a União Feminina lançou, assim que entrou a quarentena, né, a gente lançou um desafio semanal para as mensageiras do rei. E eu percebo que as mensageiras do rei de Minas, elas estão participando, né, desde o início de todos os nossos desafios, marcando presença. Então, fico muito feliz com isso, de ver esse movimento aí de Minas Gerais, né, com as mensageiras, sempre em ação, sempre atuando, sempre cumprindo, né, a missão delas. E agora sim vou responder sua pergunta, né? A pergunta que, na verdade, é a curiosidade de muita gente, né? Se eu fui ou se eu não fui mensageira do rei. Então, na verdade, eu nasci numa família cristã, né? Só que a minha família pertencia a uma outra denominação, né? Então, eu me converti ainda na minha pré-adolescência, mas eu não estava, né, na denominação batista. E eu só fui para a denominação batista quando eu tinha 15 anos, né? Então, se houvesse organização nessa igreja para a qual eu fui, eu já estaria quase na idade de sair, né, da organização. Mas, infelizmente, lá em Pelotas, né, que é a minha cidade natal no Rio Grande do Sul, não tinha, na época, né, o trabalho de mensageiros do rei. Então, infelizmente, né, eu não fui uma mensageira do rei.
Mas eu fico pensando que se eu tivesse sido, eu acho que eu ia ser daquelas que termina até a quarta etapa, que participa de tudo que é gincana, porque na minha pré-adolescência eu era muito motivada, né, para estudar a Bíblia, para participar de tudo que tinha de programação na igreja. Nessa denominação onde eu participava, tinha um programa de estudo, né, para pré-adolescentes, que tinha pontuação e tudo. E eu fazia tudo que eu pudesse para ganhar pontos, para aprender, para estar participando. Cheguei até mesmo a ser a menina, né, com mais pontuação no estado, e acabei participando de um acampamento de graça, né? Então eu fico pensando, poxa, se eu tivesse sido mensageira, eu acho que eu tinha, né, me dado bem tudo que era gincana, eu ia estar ali participando muito mesmo, porque, né, eu conhecendo o programa, sabendo, né, da relevância dessa organização, com certeza eu teria participado e teria sido aquela mensageira que vai até o final, que cumpre tudo, que dá trabalho para a orientadora, porque faz tudo muito rápido, sabe? Aquelas que, né, tem aquela pressa de cumprir tudo rápido, e aí a orientadora fica tentando segurar, né? Com certeza eu teria sido uma mensageira assim, né? Mas, infelizmente, né, não foi o que aconteceu, só conheci a organização quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né? Porque lá na minha igreja, como eu falei para vocês, não tinha, né? E eu não conhecia mesmo o trabalho. A gente tinha lá mais o trabalho de mulheres, né, da União Feminina, mas a gente não tinha o trabalho com meninas. Então eu só conheci esse trabalho maravilhoso quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, para estudar. E aí foi quando eu comecei a me envolver com esse trabalho, conheci ele na igreja, né, onde eu comecei a participar e fazer estágio, comecei a conhecer e comecei a me envolver, né, e cada vez mais me apaixonar por esse trabalho tão rico e tão precioso que a gente tem. Isso aí. Antes da próxima pergunta, quero fazer um destaque aqui, né? Irmã Elvira Rangel, a executiva aqui de Minas Gerais, está assistindo com a gente. Oi, Te deu as Elvira. boas-vindas aí. E também fazer menção à minha irmã, Celina, que mora nos Estados Unidos, nós fomos mensageiros do Rei juntas. E na live passada ela falou, poxa vida, você nem fez uma menção à minha, amo tanto essa organização. Então, Celina, seja bem-vinda, viu? Nós estamos conversando com a Raquel Zanotti, como eu havia te falado, a nossa líder nacional. Raquel, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito do seu chamado. Sim. Como eu falei para você, né, eu já nasci num lar cristão, me converti na pré-adolescência, e no início da juventude, ali mais ou menos por 18 anos, eu comecei a me envolver também com a liderança, né, da igreja, com jovens, com adolescentes, trabalhando na secretaria. E cada vez mais, nesse início de juventude, né, o meu envolvimento com o serviço, né, cristão na igreja, ele começou a crescer muito, né? Eu amava muito trabalhar na igreja, e isso era muito forte em mim. Então, eu já comecei a sentir, assim, que eu tinha, né, algo diferente, né, com relação ao trabalho na igreja. Eu não conseguia me ver trabalhando na igreja apenas no fim de semana, apenas de uma forma, né, mais breve. Eu queria aquilo como, né, a minha vida mesmo, né, de uma forma integral. Mas eu estava muito tranquila, assim, com relação a isso. Eu entendia que tudo, se Deus realmente tivesse esse plano, esse projeto para minha vida, tudo iria acontecer, né, no momento certo. Mas ele foi, né, pouco a pouco, sempre trabalhando esse desejo no meu coração de servi-lo, não só, né, no fim de semana ou só num ministério específico, mas realmente de um serviço integral, né? Então isso já vinha falando no meu coração à medida em que eu me envolvia, né, com o trabalho na igreja. Nessa época eu cursava a universidade, né, eu fazia jornalismo, e eu sempre tive muito desejo de usar a minha profissão para servir a Deus. Não fazia ideia de como isso ia acontecer, mas eu sentia, né, esse desejo, Deus despertava esse desejo no meu coração. E aí eu concluí a faculdade em 2008, né? E aí no verão de 2009, né, no carnaval, em fevereiro, eu fui participar de um acampamento, né? Um acampamento que a gente tem no Rio Grande do Sul, que é o Intercap, né, interior e capital, reúne os jovens aí de todo o estado do Rio Grande do Sul. E eu fui para esse acampamento. E nessa época, como eu tinha acabado já a faculdade, eu estava assim naquela crise, Senhor, o que tu queres para mim, né? Eu sentia aquele desejo dessa dedicação integral para o ministério, mas eu não tinha uma clareza do que Deus quis fazer. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está cortando um pouco. É? Eu aqui Não, estou mas tá ouvindo dando bem para Está dando vocês. para entender. Isso, Tá. então.
Então eu fui para esse acampamento e eu já estava assim, né, com essa, vamos dizer, com essa crise, né, conversando com Deus mesmo e pedindo a Ele uma definição, né, porque eu tinha terminado a universidade, mas eu não me via indo para o jornalismo de forma profissional, trabalhar numa redação de um jornal. Eu não queria isso, né, eu queria realmente estar ligada, né, com o serviço cristão. E aí eu fui para esse acampamento. E aí, né, como sempre, de praxe, né, sempre nos acampamentos tem uma noite missionária, né? Isso é muito, né, comum em quase tudo que é acampamento, né? E aí, nessa ocasião, nós recebemos um pastor de missões mundiais, né, o pastor Caio Bottega, né, ele trabalhava na Itália na época, e ele começou a pregar, né, enquanto ele falava sobre o trabalho missionário, sobre o trabalho que ele desenvolvia lá na Itália. Sabe assim, quando seu coração começa a arder e você parece assim que a pessoa está falando com você, né? Você sente que tá todo mundo ali, tem umas 200, 300 pessoas, mas você sente, né, que Deus está falando com você através daquela pessoa. E ele falava muito também sobre a questão de você fazer missões com a sua profissão, né? Isso hoje em dia já é uma fala que a gente escuta mais, mas, né, um tempo atrás não era tão forte ainda isso, né? Tava começando esse movimento ainda. E aí, enquanto ele falava sobre isso, né, de você usar a profissão, eu falava, poxa, mas será que Deus tem como usar o jornalismo para missões? Eu conseguia conectar muito uma coisa na outra, né? Mas ele falava, não, Deus pode usar a sua profissão, Ele quer usar a sua profissão para você fazer missões. E aí, no fim do culto, né, muito mexida, muito emocionada com tudo que Deus tinha me falado, eu procurei esse pastor, né? Fui conversar com ele, fui falar o que eu estava sentindo, o que Deus estava falando no meu coração. E aí ele me contou que um pouco antes de vir para o Brasil, eles tinham começado lá na missão um trabalho de um jornal, né? Um jornal impresso que eles estavam fazendo. Eles diziam, eu preciso de uma jornalista, né? Eu estou precisando de uma jornalista para trabalhar nesse projeto. Aí quase que ele fala assim, pega o seu mala e vem comigo, né? E aí eu comecei a perceber assim que, poxa, Deus pode usar o jornalismo, sim, para que eu faça missões, né? E aí eu voltei para minha igreja, né, muito impactada, né, com muita vontade de fazer missões, né, muito inclinada mesmo para isso. E aí conversei com o meu pastor, né, na época, e aí ele me falou sobre o CIEM. E eu não conhecia o CIEM na época, né? Eu pensava em ir para uma faculdade teológica, mais perto de casa e tudo mais. Mas quando eu falei para ele sobre esse desejo que eu estava sentindo por missões, ele falou, não, Raquel, o lugar certo para você é o CIEM. Né? Ele é daqui do Rio, a esposa dele tinha estudado, né, aqui no CIEM, quando era Iber antigamente, né? E aí ele me apresentou, eu entrei no site, aí eu vi o currículo, eu vi o que eu ia estudar, e assim, Deus falou claramente comigo, é aí, né? É esse o local, é onde eu quero que você vá para se preparar, né, para cumprir aquilo que eu tenho para você. Porque eu não fazia ideia do que era, né? Eu sentia, quando eu vim para o CIEM para fazer missões, eu pensei que eu fosse ir para missões mundiais, né? Eu vim para cá com esse foco, não, eu vou estudar e eu quero ir para missões mundiais. Era o meu grande sonho, né? Ir para missões mundiais. Mas Deus vai construindo tudo muito aos poucos, né? Ele não. Eu uma vez até ouvi um pastor dizer isso, que se Deus revelasse todo o plano dele de uma vez só pra gente, a gente não ia dar conta de seguir, né? A gente ia tomar aquele susto e não ia conseguir seguir adiante, né? Então ele vai revelando pouquinho a pouquinho, né? Ele sabe o quanto que a gente consegue, o quanto que a gente consegue enxergar, o quanto que a gente aguenta. Então ele vai se mostrando e revelando a vontade dele bem aos poucos, até que a gente olha para trás e pensa, nossa, olha como Deus foi trabalhando até eu chegar aqui, né? Então eu vejo muito isso, assim, que ele foi movendo cada peça, né, me levando a dar cada passo, né, para chegar ao que ele tinha para mim, né, hoje. Não sei o que ele tem lá para frente, né, mas para o que ele tem para mim hoje, eu vejo muito isso, né, que ele foi me realmente direcionando cada passo que eu dei para que eu chegasse até aqui. Aí agora a pergunta que não quer calar, né? E aí, como então que aconteceu esse convite aí para... Como que você chegou, né, à liderança nacional, esse convite para ser líder nacional das Mensageiras do Reino? Uhum. Então, na verdade, eu vou ter que voltar um pouquinho antes do convite, né? Para vocês Sim, entenderem. Eu vim para o fique à CIEM, vontade. comecei a estudar, né? E aí, no meu segundo ano, duas professoras minhas trabalhavam na União Feminina, né? A Lídia, que vocês conhecem, né? A líder nacional dos Amigos de Missões, e a Marli, né? Que hoje é a nossa executiva, né? Na época ela cuidava dos cursos, né? Auxiliava, né? Dona Lúcia e tudo mais. E elas eram minhas professoras no CIEM.
e começaram a me conhecer, né? E a gente ali fazendo um trabalho juntas, né? Apresentando, e elas também sabiam da minha profissão, né? Da minha formação, e elas entenderam assim que eu podia ser muito útil na União Feminina, né? E aí conversaram com a dona Lúcia, que era executiva na época, para que ela me chamasse, né, para eu ser estagiária, né, e ser assistente tanto da Celina Veronese, né, que era a nossa líder de Mensageiros do Rei, quanto da dona Elza, né, que era a líder da MCA, né, da antiga MCA. E aí, então, no meu terceiro ano, eu fui para a União Feminina como estagiária, auxiliar essas duas mulheres, né? Imagina que privilégio, né? Que honra que eu tive, né? De trabalhar ao lado delas e o quanto que eu pude aprender, né? Com as duas também. E aí eu fiquei, né? Como auxiliar das duas durante 5 anos. Né, eu terminei o CIEM. Quando eu entrei na União Feminina, eu estava no terceiro ano. Depois eu concluí o meu quarto ano e recebi o convite, né? Para ficar efetivamente, né? Na União Feminina. Né, deixei de ser estagiária, fui contratada e tudo mais. E aí, nesse tempo, né, a parceria com a Celina foi muito grande. Né? Né, nós somos do mesmo lugar, né, as duas gaúchas do Rio Grande do Sul, então já tem aquela identificação, né, da terra natal, né? Mas a gente sempre teve um ritmo de trabalho juntas que foi muito bacana, né? Eu aprendia muito com ela e ela sempre foi muito aberta assim para me ensinar, né? Ela é aquele tipo de líder que quer formar outras líderes. Ela não quer ficar com a liderança para ela só, entende? Ela realmente me passava as coisas, ela confiava muito em mim, então ia me passando, né, funções. Ela recebia um convite para ir para o acampamento, ela disse, não, eu não posso ir, mas a Raquel vai no meu lugar. Então ela foi me treinando, né? Ela viu esse potencial, né? Viu essa possibilidade, foi me treinando, foi me dando oportunidade de aprender, de crescer. E aí, né, o tempo estava passando e ela já sentia, né, o desejo de se aposentar, né? E aí a gente começou a conversar, né, mais seriamente sobre isso, né? Ela falou, Raquel, se eu sair, você, né, a minha indicação é que você assuma, né? Eu já estava ali, né, envolvida, né, com o trabalho da liderança nacional, eu sabia qual era o trabalho, já estava acostumada, já estava ali tendo essa vivência junto com ela, né? E aí, então, foi uma transição muito natural, né? Até porque ela preparou esse caminho, né? Ela preparou muito bem esse caminho, ela, como eu falei para vocês, né? Ela tinha um convite, mas ela me mandava, precisava fazer um treinamento, ela pedia que eu fosse, então ela foi preparando esse caminho e a gente, nesse relacionamento, né, que a gente construiu também ao longo desses 5 anos, isso foi sendo muito natural, então foi um processo de sucessão, assim, muito tranquilo, muito sereno, sabe? E aí, então, né, foi nessa decisão dela de se aposentar, e aí ela conversou comigo para eu ficar no lugar dela, conversou também, óbvio, né, com a liderança também da União Feminina, e elas tinham também o mesmo entendimento. E aí eu orei, né, claro, com certeza, apesar de me sentir já muito à vontade naquele ambiente, naquele trabalho, precisava, óbvio, da confirmação de Deus. Também conversei com meu marido, né, porque já viajava bastante e assumindo essa função ia viajar muito mais ainda, né? Então também conversei com ele, porque é uma decisão que a gente precisa tomar em conjunto, né? E aí então a gente entendeu de Deus que sim, que era esse, né, o desejo dele. E aí então eu passei a assumir essa liderança nacional das Mensageiras do Rei. Você que chegou agora, né, na live, nós estamos conversando com a Raquel Zanotti, ela é líder nacional das Mensageiras do Rei, já falou um pouco para a gente sobre como aconteceu seu chamado, né, como que ela chegou ao Rio, e agora como foi essa transição até assumir a liderança nacional da organização, né. Raquel trabalha na sede da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Eu ainda guardo o endereço, Rua Uruguai 514, tá certo? Isso mesmo. E o que a gente também quer saber, Raquel, é a sua rotina lá no escritório, né? O que você faz, sobre a preparação das revistas, a gente tem essa curiosidade. E se Então, antes de passar a palavra, se você quer, quem está nos assistindo, né, se quiser fazer uma pergunta que não fez ainda lá pela caixinha de perguntas no Stories, pode fazer aí que, na medida do possível, a gente vai passando para a Raquel.
essa visita de Bom, rotina. então a rotina do escritório, né? Uma rotina bem intensa, né? E agora nessa época de quarentena tá mais intensa ainda, né? Parece que a questão da quarentena fica em casa, né? Não tá trabalhando, mas eu acho que todo mundo tá trabalhando 2, 3 vezes mais, né? Porque é um tempo novo, desafiador e a gente está tendo que correr atrás, né, para dar conta. Mas assim, o trabalho da liderança nacional, eu vejo assim que são 3 pontos específicos, né? 3 funções específicas. A primeira delas é com relação à liderança, né? Porque a gente tem a função de tanto treinar a liderança para trabalhar com a organização, quanto também dar suporte para a liderança que a gente já tem. Né? Então, a Andréia, aí, como coordenadora estadual, ela faz parte, né, do nosso grupo que reúne as coordenadoras estaduais de todo o Brasil. Né? Então, uma das funções, né, minha no escritório é dar apoio, né, para essa liderança, né, às vezes precisa de um material, precisa de um programa, precisa de uma orientação, né, também pessoas que querem começar a organização, que entram em contato com a gente, querem esse suporte, querem, né, essa orientação para o trabalho. Então, essa questão, né, do treinamento e do suporte à liderança é uma das funções que a gente exerce, né, e isso também inclui as viagens, né, a gente acaba fazendo muitas viagens com esse intuito, né, de treinar novas líderes. No ano passado mesmo a gente fez aquele movimento do FMBB Mais Perto de Você, né, que a gente capacitou aí, acho que bem mais de 1.000 líderes em todo o país, foi, né, uma coisa muito bacana. E, então, né, é uma das funções que a gente exerce, né, tanto nas viagens, mas exerce no dia a dia também, né, dando esse suporte para a nossa liderança, preparando o material, enfim. A segunda, né, que eu acho que é a que, na verdade, acaba demandando mais tempo da gente, é a produção da literatura. Né, a gente tem uma literatura trimestral, na revista Aventura Missionária, e a Você Adolescente, né, que também é a divisão de mensageiros do Rei que prepara. Então, é a função que exige mais, né, do nosso trabalho. E a Mensageiros do Rei tem toda uma outra literatura, né, além dessa trimestral, que é a literatura da aventura real. Né? Então, a gente precisa reeditar livros, a gente precisa, né, pensar em livros novos. Então, a gente está sempre nessa rotina aí também, né, de estar suprindo todo esse material que precisa para a aventura real. E a revista, assim, para mim é um processo apaixonante, né? Ainda mais que eu sou jornalista, né? Então, na verdade, Deus me deu a oportunidade de fazer missões com jornalismo, só que não num campo de missões mundiais, né? Num escritório, né, atrás de um computador, produzindo uma literatura que chega em vários cantinhos do país todo, né? Lá onde eu não posso chegar, essa revista chega, né, para abençoar e edificar a vida dessas meninas que têm acesso à literatura. E aí a gente tem, né, um processo, né, dessa produção de revista que começa com a elaboração da pauta. Né? A gente precisa pensar o que a gente vai colocar em cada revista. Né? A nossa organização ela é muito estruturada, então ela tem um currículo, né? Como a gente é uma organização que tem uma proposta educacional, a gente tem um currículo. E aí, então esse currículo ele é a base para a gente sempre pensar o conteúdo da revista. Né? Mas não só o currículo, a gente também está sempre atento ao que está acontecendo, né, o que as meninas estão assistindo, o que as meninas estão curtindo, quais são as dúvidas, quais são os dilemas, né, quais são as principais dúvidas sobre vida cristã, o que elas precisam, né, estudar. Isso tudo a gente está sempre atento, está sempre, né, observando nas redes sociais, observando nos contatos pessoais com a liderança, e a partir disso, né, de toda essa pesquisa que a gente faz, né, a gente vai selecionando os temas que a gente quer abordar em cada revista. E aí a gente elabora uma pauta, pensa em colaboradores, né, escritores, e aí é interessante a gente dizer que a revista, assim, ela conta com colaboradores que são profissionais, né? A gente tem teólogos, tem pastores, tem missionários, tem médicos, psicólogos, nutricionistas. Então a gente conta, assim, com um time, né, muito bom, né, e que tem base, né, de conhecimento, tem vivência naquilo que escreve, né, e isso é muito importante. Então, a gente passa, né, o tema que a gente quer para esse escritor, qual é o tamanho do texto que ele tem que escrever para a gente. Então, dá toda essa informação, né? E aí, depois, dá um tempinho para esse escritor escrever e a gente, né, enquanto isso, está fazendo outras coisas lá no escritório. E aí, a gente começa a receber esse texto, né? E a gente tem que trabalhar esse texto, porque a gente não publica exatamente como a gente recebeu, né? A gente precisa fazer uma revisão gramatical, né, uma revisão também de conteúdo, porque às vezes a pessoa não conseguiu traduzir na linguagem da menina, por exemplo. Né? Então a gente tem que fazer essa adaptação de linguagem. Então são muitas correções, né, muita
adequações que a gente precisa fazer, preparar esse texto, para aí a gente poder começar, então, a fazer a diagramação da revista, né? Que é o que a gente chama, que é o processo de fazer a arte, né? Colocar o texto, separar as imagens, aí a imagem ela tem que traduzir exatamente o que o texto está falando, então tem que ter uma composição, né, perfeita, tem que ter a estética também, então é um trabalho, né, bem minucioso, né, que a gente faz, e sempre revisando o texto, revisando, até que chega o momento da gente enviar para a gráfica, né? E aí isso se repete a cada trimestre, esse ciclo, né? E aí a gente envia o material para a gráfica, fica naquela expectativa para receber e aí começar a distribuir para chegar aí em cada cantinho, né, do país, onde tem uma mensageira do rei esperando por essa literatura, né, para ser abençoada por ela. Então, essa é a função que mais, né, realmente demanda tempo, né, nosso no escritório. E a terceira função, assim, é realmente também a promoção, né, da organização, é você, né, ajudar a organização a crescer, promovê-la, divulgá-la, para que a gente possa ter um alcance maior, para que as pessoas conheçam a organização e entendam também a importância dela. Então, são essas três funções, né, treinamento da liderança e suporte, a revista e a promoção e divulgação da organização. Inclusive, nossa revista, né, Aventura Missionária, ela nos surpreende a cada edição, né? Muito boa. Eu costumo até dizer nos treinamentos que tem líder que ainda não conhece, principalmente quem está começando o trabalho, né? E aí eles perguntam, qual material você acha que eu devo investir primeiro, né? E eu sempre falo da Aventura Missionária. Andrísia tive o privilégio de ser líder dela, né, além de mãe, e até hoje, né, quando chego com a revista nova em casa, desperta interesse, né, pelos conteúdos. Então, assim, quero deixar aqui, né, meus parabéns, que Deus continue até te usando, assim, dando novas estratégias, né, te capacitando cada dia mais, porque nossa literatura, assim, é muito boa, né? Vale a pena cada igreja investir nisso, não é mesmo? Eu vi aí a Simone, né? A Simone lá de Alagoas, ela tá falando aí da revista agora no formato digital, né? Isso. Foi uma estratégia que a gente teve que fazer, né, por conta da quarentena. Nem todo mundo conseguiu, né, adquirir a física, chegar a tempo. E aí a gente fez tanto o primeiro trimestre, né, disponibilizou em formato virtual, e o segundo agora também, né? Então, é uma maneira da gente conseguir atender as pessoas nesse tempo, né? E aí a gente está entrando nesse mundo digital, né? Vamos ver até onde a gente consegue, né, chegar com ele. E aí quem quiser, né, aproveitar, a revista está lá disponível em formato digital, você compra, recebe no seu e-mail, né, e lê lá no celular, no tablet, onde você preferir. Foi uma estratégia muito bacana mesmo, né? Eu vi aí também que está conosco, não sei se ainda está conectada, mas o perfil da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMB Brasil, né? Muito obrigado pela presença, de estar conosco aqui, né, acompanhando essa live. Agora veio de uma MR, lá da cidade de Mantena, essa pergunta. Como perder a timidez para determinados serviços reais? Como nas visitas, por exemplo. Então, eu acho que assim, a timidez, ela é um traço, né, da nossa personalidade, que eu acho que a gente não elimina, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida e eu tenho que lidar com, né, eu tô com 33 anos e tô sempre tentando lidar, né, com essa timidez, né? Eu acho engraçado, assim, por exemplo, se eu tiver que falar para um público bem grande, para mim é mais tranquilo do que se eu tiver que falar com 2, 3 pessoas, porque aquela proximidade ali, aquela intimidade maior, eu já fico meio tensa e a timidez já me pega um pouco, né? É um traço da personalidade, né? E aí, não é que a gente precisa eliminá-la, eu acho que a gente pode tentar se exercitar para conseguir vencer, né? Para não deixar esse traço da nossa personalidade nos prender, né? Nos impedir de avançar, nos impedir, né, de progredir, né, no nosso desenvolvimento social. Então, talvez ela nunca vá deixar de ser tímida, assim como eu nunca vou deixar de ser tímida, mas eu vou me exercitando
né? Essa é a verdade, a gente vai se exercitando, não é algo que a gente consegue de uma hora para outra, né? Eu sempre gosto de pensar que assim, é um passinho de cada vez, né? Você vence um dia, você vence uma determinada situação, vence uma outra situação, e assim você vai caminhando para não deixar que esse traço da sua personalidade te prejudique, né? Te deixe, te impeça de viver oportunidades ou de fazer, né, coisas que você precisa fazer, e você vai exercitando, é um exercício mesmo, né? Porque como é um traço seu, você tem que exercitar isso um pouquinho de cada vez. Não tenta, né, superar isso de uma vez só, porque não vai dar certo, né? Tenta sempre se colocar, eu quero subir esse degrauzinho, consegui subir. Ah, agora eu quero subir esse outro. Então, eu acho que é algo que você tem que ir trabalhando, se exercitando pouco a pouco, né, para conseguir e vencendo. Eu posso dizer para ela que eu compartilho, né, do mesmo sentimento, né, dessa questão da timidez. Muitas vezes já me atrapalhou, mas eu tento sempre, né, superar um pouquinho cada dia para não me atrapalhar tanto, né? Mas ela não está sozinha, não. Ela e a maioria das pessoas, né? Às vezes quem nos vê à frente do trabalho acha que a gente é uma pessoa extrovertida, né? Uhum. Eu também compartilho desse sentimento, né? Principalmente se eu estiver num ambiente onde eu não conheço as Uhum. pessoas, né? É isso Sim. mesmo, é um exercício, é você ter aquela consciência também que quando a gente se coloca disponível na obra do Senhor, Ele nos capacita e Ele nos Uhum. ajuda a Exatamente. dar um passo de cada vez, né? Uhum. Isso aí. Essa pergunta agora veio de uma líder, lá na caixinha de perguntas. Como lidar com mãe que se mete em tudo e vitimiza a filha? Antes de você responder, eu quero dizer que se né, quem está assistindo, se quiser, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para a Raquel, pode deixar aí no chat, né? Que à medida do possível a gente vai passar para ela responder. Então, Você né, a gente quer? tem aí uma situação delicada, né, e é uma situação de uma dificuldade de relacionamento familiar, né? E aí, assim, é óbvio que não tem como a gente, né, dar uma fórmula pronta, uma resposta pronta, até porque você não conhece, né, a história nos mínimos detalhes, não conhece pessoalmente, enfim. Mas eu acho que tem alguns princípios que podem nos ajudar, né? Eu acho que isso em qualquer relacionamento familiar, ou outros relacionamentos que a gente tem, onde tem atritos, onde tem dificuldades, isso sempre vai existir, né? Em qualquer nível de relacionamento. E eu acho que uma coisa um princípio que a gente precisa ter em mente e praticar é que a gente não muda ninguém, né? Porque quando a gente tem uma dificuldade, por exemplo, essa menina tem uma dificuldade com a mãe, não tem uma fórmula para ela mudar essa mãe, para ela mudar o comportamento da mãe, para ela mudar a maneira como a mãe se comporta. E não tem como, né, a gente mudar as pessoas, mudar aquilo que nos agride ou que nos magoa, né, no comportamento do outro. Então, eu acho que o que a gente pode fazer de prático é amar. Né? E quando eu falo amar, não é amar naquele sentido de eu vou abraçar, eu vou beijar, vou me declarar, vou dizer um eu te amo, ou vou chamar para um tempo juntos. Não, eu acho que a maior ação prática de amor que a gente pode fazer por alguém é orar. É orar por essa pessoa, né? E é um exercício, assim, parece que é tão simples, mas na verdade não é. Porque quando você tem uma dificuldade muito grande, alguém te magoa muito, até mesmo orar para que Deus abençoe essa pessoa é um exercício muito forte que você precisa fazer. E aí eu acredito que a oração é esse caminho para o amor, porque você começa a orar por essa pessoa e isso já começa a te mudar, né? E eu acho que, na verdade, a gente até pode orar sim para que Deus mude essa pessoa, porque quem pode fazer alguma mudança é o Espírito Santo, mas isso se a pessoa deixar, né? A gente sabe que para o Espírito Santo agir e efetuar alguma mudança no comportamento dessa pessoa, ela tem que dar espaço para ele. Mas nós podemos fazer a opção de mudar a nossa maneira de ver essa pessoa e de tratar essa pessoa, de nos relacionar com essa pessoa. Então, além de orar por ela, nós temos que orar por nós mesmas, né? Para que Deus, independente da situação mudar ou não, independente da minha mãe mudar de atitude comigo ou não, me ajuda a vê-la com os teus olhos, né? Me ajude a amá-la da maneira que ela é, me ajude a lidar com ela, a lidar com o comportamento dela.
Então, a gente pode dar esse espaço para Deus, né, para o Espírito Santo atuar em nós, para mudar a nossa maneira de ver essa pessoa e de nos relacionarmos com ela, né? Porque realmente mudá-la a gente não pode, né? A gente pode pedir sim para que Deus sensibilize o coração dela para a ação do Espírito Santo, né? Mas principalmente a gente tem que focar na nossa, em nós mesmos, né? Em pedir para que Deus efetue essa mudança na gente, né? Para a gente poder saber aprender a lidar com essas pessoas, aprender a lidar com esses problemas que, na verdade, eles são comuns, né? Aí tem uma situação específica, mas em cada lar a gente sabe que tem uma dificuldade, às vezes é no emprego, às vezes é na escola. Então, eu acho que esse é um princípio que pode nos ajudar, né? Não é uma resposta pronta para ela, vamos dizer assim, né? Não tem uma estratégia, algo que eu possa dizer, faça isso que vai dar certo. Não tem como, né? Então, acho que o princípio realmente é esse, né? A gente orar por essa pessoa, para que Deus a abençoe, para que Deus toque no seu coração, mas orar principalmente também por nós, para que Deus nos ajude a ver essa pessoa de uma maneira diferente e a lidar com ela de uma maneira diferente. Tem uma pergunta que veio aí no chat, uma líder, ela disse que tem 1 ano, né, que ela é líder, e ela está perguntando, 1 ano de liderança. Minha pergunta é, o que fazer para todas as MRs participarem dos desafios? Deve ser os desafios que estamos colocando agora, né, Sim. pelas redes sociais. É a motivação, né? O papel da líder é estar ali motivando, né? Principalmente por esses meios que a gente tem hoje, que é via WhatsApp, né? Pelo contato aí nas redes sociais, incentivar, sempre divulgar tudo que, né? A UFMBB ou a FMB aí de Minas Gerais, tudo que, né? A gente divulgar, tudo que a gente propor de ação, a gente sempre conta muito com a liderança na divulgação disso, né, André? Eu tenho certeza que assim como eu, você também, né, conta com as suas líderes aí para divulgarem, né? Porque às vezes a gente não consegue chegar especificamente na menina, mas a líder faz esse meio de campo para gente, né? E aí, né, você tem que fazer né, instigar essa menina a participar, de repente mostra para ela outras que estão participando e que estão recebendo, né, que a gente na União Feminina, a gente sempre reposta, né? O que a gente recebe, a gente reposta. Então, olha, mostra, né, para ela que tem várias meninas participando, e a União Feminina está lá dando destaque, está dando visibilidade. É uma maneira de incentivá-la, né, de despertar nela o desejo, né, de também fazer parte. Eu acho que despertar na menina esse desejo de fazer parte de algo é muito importante, né, porque é uma faixa etária que gosta de se sentir parte, né, parte de um grupo, parte, né, de algo importante. Então, você mostrar isso para ela, que ao participar desses desafios, ao se envolver, ela está, né, fazendo parte desse trabalho a nível nacional, a nível estadual. Eu acho que isso pode despertar nela esse desejo aí de estar envolvida também. Eu estava até conversando com uma líder semana passada, que ela estava compartilhando que ela queria que as meninas delas assistissem mais às lives, né? E eu estava falando com ela que, assim, uma coisa, né? Uma ideia que pode fazer é pegar o grupo da igreja e fazer uma recompensa entre o grupo mesmo, né? Por exemplo, quem cumprir o desafio vai ganhar, sei lá, quem cumprir todos os desafios vai ganhar uma caixa de bombom no final de todos os desafios, né? Faça assim, faz, né, a nível interno mesmo, mas é para instigar elas a participarem mesmo, né? A premiação sempre ajuda, né? A premiação, eu acho que sempre dá aquele incentivozinho a mais, assim. Tanto é que no desafio dessa semana, né? Com certeza as mensageiras aí de Minas estão acompanhando, a gente está fazendo um sorteio, né? Então, amanhã, às 11 horas da manhã, a gente vai fazer o sorteio e a menina que participar está concorrendo aí a um super prêmio, né? Que é a biografia do Gigante que Dorme, um exemplar da Bíblia das Mensageiras e uma camiseta dos ideais da organização. Né? Então, a gente tem notado... Um prêmio, né? A gente notou que esse seria bem bacana, né? Tinha que ser um prêmio, assim, né? Bem de substância. E aí, então, a gente está notando aí que as meninas estão aderindo, né? Elas têm participado e eu acho que o sorteio aí deu uma motivada a mais. Sim. Inclusive, quando eu vi o desafio da semana, até eu tive vontade de poder participar, né? Que está bem bacana o prêmio, né? E assim, eu tenho gostado bastante, sabe, da interação das meninas, das líderes, aqui pelo Instagram. Nós temos o grupo das líderes no WhatsApp, né? E a líder,
como você falou, e a líder ela é uma peça fundamental para motivar essas meninas, né? Porque ela é a referência que as meninas têm, né? Mas também a gente... O que aconteceu? Alguns desafios que eu proponho, eu recebo pelo direct, pelas próprias mensageiras, sabe? Eu achei isso bem bacana, elas, assim, querendo participar. Então, assim, também quero dizer para as líderes, para que deixem as meninas também sugerirem, porque às vezes uma ideia que eu acho que vai de encontro com elas não está agradando, né? E, de repente, a ideia que vem delas, elas vão participar melhor. É isso? E elas têm uma mente, assim, muito criativa, né? É uma coisa que eu costumo falar bastante também nos treinamentos, para que as líderes Sim, aproveitem a criatividade delas, né? Elas não são, assim, receptáculos, né? Vamos dizer, só a gente que vai levar conteúdo para elas, só a gente que vai transmitir algo. Não, né? Elas também têm muito para contribuir, elas têm muita criatividade, têm, né? Realmente, elas são especiais. Então, a gente tem que aproveitar esse potencial e essa criatividade delas e usar, né, ao nosso favor para o bom andamento do trabalho, com certeza. deixa eu ver a pergunta. Isso aí eu vou responder depois, então. Uma outra pergunta que veio, eu não sei se ela veio de líder ou se é de mensageira do rei. Eu penso que é líder pela pergunta, né? O que fazer quando a líder da igreja não chega junto? Essa pergunta. Deixa eu Bem, só ver aqui. aí, Deixa eu ver se... Aqui, achei. O que fazer quando se tem uma líder que não caminha junto? Porque estou com muita dificuldade aqui na minha igreja. ok. Assim, eu acho que primeiro é uma questão, né? A líder, ela tem uma liderança sobre ela também, né? A gente tem uma liderança pastoral, tem a liderança, né, da própria União Feminina e etc. A gente tem que ver realmente se essa líder, ela tá realmente querendo esse trabalho, se ela, né, realmente está ali para desenvolvê-lo, né? Porque de repente talvez ela não tenha né, tanta afinidade com a faixa etária, talvez ela não consiga, né, se comunicar legal, e talvez ela esteja ali, mas talvez fosse melhor aproveitada em né, em outro trabalho onde ela vai se identificar mais e vai conseguir ser mais produtiva, né? Mas é óbvio que não é uma situação que a gente possa chegar e trocar a liderança, né? Eu acho que vale aí, de repente, uma conversa primeiro para tentar identificar por que que ela não está, né, de fato, vamos dizer, como ela usou a expressão chegando junto, ou seja, por que que ela não está conseguindo desenvolver ao máximo, né, o potencial da organização, fazer o trabalho. Talvez ela esteja com alguma dificuldade, né? Talvez ela precise de alguém que chegue junto com ela para conversar, para entender qual é a dificuldade dela. Às vezes pode ser que ela ainda não se sinta tão capaz, precisa de um treinamento, precisa de uma orientação. Então, acho que a primeira coisa seria uma conversa mesmo, para ver qual é a dificuldade e para ver realmente se ali o trabalho com mensageiros do rei é o que Deus tem para ela. De repente, né, Deus pode usá-la muito mais em outra atividade, em outro ministério, e trazer outra pessoa com as mensageiras, mas seria o caso de conversar para ver qual é a dificuldade, né? Se é, de repente, uma insegurança de não saber como fazer o trabalho, e aí ela precisa de algumas dicas, precisa de alguma orientação, ou se, de repente, ela não se identifica tanto e gostaria de trabalhar mais com, né, uma outra atividade dentro da igreja. Talvez você pode acrescentar aí também sugestões. Muitas líderes, elas reclamam da dificuldade de encontrar auxiliares na igreja. Você teria aí alguma estratégia assim, que pode ser feita para ajudar nesse trabalho? É muito importante, né, que a líder tenha essas auxiliares, né, porque trabalhar sozinho não tem como, né, é difícil mesmo a gente trabalhar sozinho, ainda mais na aventura real, né, que você precisa dar uma atenção mais específica, né, para as meninas, então você precisa mesmo desse apoio, né, e uma das coisas que a gente pode aproveitar é o próprio potencial de liderança dentro da organização que a gente está formando, né,
Porque Mensageiros do Rei é um trabalho que, né, um dos focos é a formação de liderança, né? Você prepara a menina desde o início da organização para desenvolver nela a liderança, né? Eu sempre falo muito isso nos treinamentos, porque tem aquele apego que a menina cria com a organização, né? E aí, às vezes, ela faz 17, faz 18, faz 19 e não quer sair, né, da organização. E aí eu sempre falo muito isso. Nós temos ali líderes, né, que foram treinadas desde o início da organização e que elas têm que ser aproveitadas como líderes dentro da organização também. Então, eu acho que, né, se na igreja você ainda não tem, foca no seu grupo. Porque você está formando liderança ali, né, e essas meninas estão crescendo, né, elas estão avançando em idade, e elas mesmas podem ser as suas auxiliares, então você vai trabalhar para desenvolver nelas esse potencial, né, e tem que estar sempre atento também na igreja, né, porque às vezes a gente quer também, uma vez eu ouvi isso de um pastor, a gente quer um líder pronto, né, a gente quer alguém pronto para trabalhar, e a gente não tem que olhar procurando líderes, a gente tem que olhar e procurar pessoas, né, procurar uma pessoa e aí investir nessa pessoa, né, começar a caminhar com ela e ir preparando essa pessoa, né, para te ajudar nesse trabalho. Talvez você vai olhar e não vai encontrar alguém pronto, né, alguém já preparado, mas pede para Deus te dar esse olhar de procurar pessoas que você possa caminhar com elas e prepará-las para a liderança, para estarem atuando ali junto com você na liderança. Então, são esses dois caminhos, né, tanto dentro da própria organização, onde a gente já está formando liderança, e na igreja, né, a procura de pessoas que não vão estar prontas, mas que você vai ter que trabalhar, caminhar com elas, né, para que possam, né, desenvolver o trabalho juntas. Isso aí. Eu sempre falo nas capacitações, né, que vale muito a pena investir na vida das nossas meninas, né? A menina que passa pela organização Mensageiros do Rei, principalmente as que cumprem as 4 etapas, elas saem líderes prontas, vamos dizer assim, né? Líderes bem capacitadas para assumir, não só dando continuidade no trabalho com os Mensageiros do Rei, mas em qualquer área da igreja, né? Sim, que com certeza precisa atuar. Simone, que não é daqui, né? De Minas, eu acho que você até mencionou ela. Está perguntando se aqui em Minas, aí perguntando para mim, se aqui em Minas Gerais nós temos, se a liderança é por setor ou se sou eu, se é somente eu, né? Até 2018 era só eu, vamos dizer assim, né? Em 2018, Deus nos deu uma companheira muito, muito bacana, muito especial, que é a Simone Martins. Dá um oizinho aí, Simone, dá uma... Simone tem sido uma bênção no trabalho, então não é dividido por setor. Nós duas é que atuamos no estado de Minas. Apesar de ser um estado muito grande, né? E eu sempre digo que o nosso desafio é do tamanho do nosso estado. Eu e Simone que temos trabalhado, né? Aí a Simone Martins dando um tchauzinho. Acho que é a Simone lá de Alagoas, né? A nossa coordenadora lá de Alagoas. Ah, sim, Simone Santos, ela até que perguntou hoje no grupo, né, se essa live ia acontecer. Isso. Obrigada, viu, Simone, pela sua presença, Simone lá de Alagoas. Rio de Ipanema está dizendo, né, que eu e Simone somos bênção na vida dos mensageiros. Amém, né? O Senhor, é isso que a gente tem buscado no Senhor fazer. E a última pergunta aqui que veio do chat se recompensa é viável ou só é possível? Eu entendo assim, se é bom, né? Se é um bom caminho, ou se é só possível fazer. Deve ser a recompensa que a Andresa mencionou aí, no sentido de, na motivação para elas assistirem, né? Participarem dos desafios. Mas eu não entendi, foi uma pergunta? Sim, se a recompensa, ela é viável, foi essa a pergunta dela, né? Se ela é viável ou só possível. No sentido de se é bom trabalhar com recompensa, sabe? Sim, assim, é uma coisa que, obviamente, você não vai fazer tudo à base da recompensa, né? Mas uma coisa ou outra é sempre um equilíbrio, né? Uma vez ou outra você faz a recompensa porque é algo que realmente atrai, né? Mas você não vai trabalhar só na base da recompensa também, né? Então você tem que saber
dosar, equilibrar, saber quando você pode inserir, né, uma premiação e quando não, né? Quando você vai trabalhar mesmo só nessa motivação da menina de uma forma mais de convencimento, de conversa, né? Não dando alguma coisa em troca. O prêmio é algo assim, vamos dizer, esporádico, né? Que uma vez ou outra você faz para dar aquela motivada diferente, né? Mas não pode ser tudo à base do prêmio também, não. É. Ela falou que ela pergunta porque ela nunca fez, né? Ela começou há pouco tempo na organização, então, talvez essas dúvidas. Quando eu era mensageira, o meu grupo de mensageiras, vou falar rapidinho que vai acabar. Mas fala ali então. Tá, é porque a gente tem mais 20 segundos só de live, então vai cair, a gente vai se conectar de novo, vai chamar a Raquel de novo pra gente terminar, tá? Tá. Mas a gente tinha um problema de chegar atrasado, aí minha mãe começou a fazer assim, ela colocava bombom na cadeira e tirava quando dava, tipo assim, 2h05 da tarde. Aí tirava. Então, tipo, quem chegasse até ela colocava em cima da cadeira um bombom, e aí a nossa reunião começava 2 horas, no sábado. Aí, até 2h05, quem chegasse comia um bombom, né? Aí quem chegasse depois de 2h05 não comia mais. E via a gente comendo bombom, né? Então todo mundo começou a chegar cedo. Mas é uma coisa bem, né, assim, específica, né? Funcionou aqui, né? Chegou e um você tempo faz durante que... um tempo, cria o hábito, né? E aí depois que você criou o hábito... Só contar uma história interessante. Quem participou da Assembleia lá em Goiânia, eles fizeram uma representação da primeira Assembleia, né? E aí o pessoal se atrasava para chegar. E eles instituíram uma multa. Se você chegasse atrasado para a sessão, você tinha que pagar uma multa, né? E depois dessa multa aí eles revertiram para a oferta de missões, né? Mas aí o pessoal, óbvio, não queria pagar a multa, né? E aí começou a chegar na hora certa da sessão. Foi lá na Assembleia de Goiânia, né? Teve essa representação aí. E aí eles contaram essa história aí. Então, sempre a gente tem que achar um meio criativo aí, né? De criar um hábito bom e positivo nas pessoas, né? Nessa mesma época aí, já que nós entramos nesse assunto, né? Quando não era o bombom, eu comprava até bis, que ele é barato e vem muito, né? Sim. Eu fazia também uns papeizinhos, tipo de amigo oculto. Quem chegasse até a hora que começava a reunião, tinha um nome no papelzinho e eu preparava um brinde, enfeitava um lápis, uma lapiseira, uma borracha com perfume, coisa que meninas gostam, né? E, ao final da reunião, eu fazia, então, o sorteio. E só participava do sorteio quem tinha chegado até aquele horário, né, de começar. E, assim, foi muito positivo, como a Andresa falou, na nossa experiência deu muito certo. Chegou um tempo que quando eu chegava lá, sempre eu chegava antes para preparar, né, o ambiente, já estavam praticamente todas as meninas lá esperando. E chegou um tempo que elas chegavam no horário e eu não precisava de premiar mais, né? Foi criando um hábito. Então, a gente que está no trabalho diretamente com elas, a gente tem que estar sempre também se reinventando, né? Não está dando certo desse jeito, vamos buscar outro, né? E Deus sempre vai nos dando estratégias, assim, para que o trabalho melhore, né? Exatamente. É ele quem dá as estratégias, né? Com certeza a gente tem que, né? Sem ele a gente não faz nada, né? A gente depende dele totalmente e com certeza ele vai nos dando as ideias, vai nos dando, né, as metodologias para a gente trabalhar. Porque o maior interessado, né, em que o trabalho dê certo é ele mesmo, né? Para que ele possa, né, formar essas meninas, edificar, fazê-las crescer. Então, ele é o maior interessado em que dê certo o trabalho. Então, é nele que a gente tem que se refugiar, né, e pedir, né, essas estratégias, pedir as ideias, pedir, né, a sabedoria para lidar com as situações. Então, a gente precisa dele o tempo inteiro, né, e é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é para onde a gente tem que correr, né, em todo o tempo. E a gente tem, assim, líderes também com mais idade, né, e às vezes... nós temos, assim, várias, eu tenho uma mesmo, preciosa, já tem mais de 70 anos, e é muito dinâmica, no sentido, assim, daquilo que ela não dá conta, ela pede ajuda, né? Mas eu tenho também algumas que, inclusive, às vezes até vai lá numa foto, lá no Facebook, que eu posto das meninas, e
na minha época não era assim, né? Então, uma coisa também que a gente tem que prestar atenção é que o que não pode mudar é a essência. Os valores Sim. cristãos, né, os ensinamentos bíblicos, isso não pode, a gente não Uhum. negocia. Mas a forma de apresentação, a gente tem que inovar, né? Com Como certeza. uma líder colocou aí agora, falou assim, a vida é muito dinâmica. As coisas, né, o tempo, a geração, ela está mudando muito rapidamente. Então, a Uhum. gente também precisa de buscar estratégias no Senhor para acompanhar, né, as meninas e deixar, talvez, uma forma até de apresentar, né, igual a gente tinha decorar, os Uhum. livros não eram tão ilustrados como hoje. Isso funcionou na nossa época, que a gente não Uhum. tinha os recursos que nós temos hoje, né? Sim. Mas que a gente possa buscar aí se contextualizar Uhum. dentro, né, daquilo que é essencial, né, que Sim, são com os certeza. ensinamentos bíblicos. Uma coisa que você falou aí, né? Eu acho que de uma líder que, quando ela não sabe, ela pede ajuda, né? Eu acho que isso também é muito importante, né, no trabalho da liderança, porque a gente não pode trabalhar isolado, né? A gente tem que trabalhar mesmo com essa rede de apoio, né? Então é muito importante, né, no nosso grupo mesmo, né, Andréia? Sempre, né, todo mundo faz, quem faz um trabalho vai lá e posta aquela ideia. Então isso já serve de inspiração para outras. Então essa troca, né, entre liderança, ela é muito importante, porque às vezes, né, uma pessoa teve uma ideia, né, que super dá certo também na sua organização, que vai servir para você também. Então você pega aquela ideia, faz a adaptação que for necessária, mas essa troca é muito importante, né? Então, é sempre que a gente fizer algo novo, não vamos também só guardar pra gente, né? Que às vezes a gente tem aquela coisa, não, isso é meu, é precioso. Não, né? No serviço né, de Deus, a gente tem que compartilhar mesmo tudo, né? Para ser bênção, para edificar um ao outro. Então, tiver ideia boa, compartilha, coloca adiante para que as outras pessoas também possam aplicar essas ideias boas aí e o nosso trabalho, né, continuar crescendo e evoluindo também. Isso aí. Não sei se você quer dar alguma palavra final aí para as meninas, né? Para as líderes, para as pessoas que estão nos assistindo. As perguntas pararam de chegar, mas eu Uhum. creio que foi muito proveitosa, né? Principalmente quem está acompanhando desde o início, nos Uhum. acrescentou muito. Eu queria dar um recadinho, né, para as líderes, que a gente está com o nosso curso, né, de líderes online da União Feminina. Nossa plataforma ela está com algumas aulas gratuitas, né? Tanto da organização Mensageiras do Rei, quanto da organização Amigos de Missões e MCM. Então, né, se você tem interesse, acessa lá a nossa plataforma de curso através do site da União Feminina. Tem lá algumas aulas grátis para você poder assistir, ver como é que é o nosso curso também, né, e aproveitar esse tempo de quarentena para se capacitar, para investir, né, em si e na sua liderança. E eu queria deixar também, né, um último recadinho para todas. Na verdade, é um texto bíblico, né? Vou pegar aqui minha Bíblia, já tinha deixado separado. É um texto bem conhecido, né? E eu acho que é muito próprio para esse tempo, que está lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um texto tão bonito que a gente fala tanto, né? Mas que nem sempre a gente consegue viver. Porque quando a gente tem uma situação difícil, ainda mais uma situação como essa que a gente está vivendo agora, né? De tantas incertezas, de tantos medos, né? Tantas pessoas sofrendo com familiares doentes, com perdas que tiveram na família, desemprego, né? Pessoas que não estão podendo trabalhar, pessoas que estão perdendo seus empregos. Então, a gente para e olha para essa situação e pensa, poxa, como é que isso vai cooperar para o meu bem? Né? Como é que Deus vai fazer com que essas coisas difíceis cooperem para o meu bem? E aí a gente entende sempre, eu gosto muito desse versículo e de pensar sobre isso, porque a gente às vezes não consegue aplicar ele na nossa vida porque a gente entende o bem de uma maneira humana, né? Na perspectiva humana. Então, o bem da perspectiva humana é algo bom, é algo que me traz felicidade, é algo talvez material, é tudo dar certo. Mas não é esse o bem que Deus quer produzir em nós. O bem que Ele quer produzir em nós está no versículo seguinte, né? A gente grava o 28, mas esquece do 29.
E o 29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o bem maior que Deus quer efetuar em nós, através de todas as coisas, não é algo material, mas o bem maior é nos conformar à imagem de Jesus. Né? E quando a gente entende o bem da perspectiva de Deus, né, que Ele vai usar toda e qualquer situação para nos fazer mais parecidos com Cristo, quando a gente vê que esse bem maior, né, nós nos aproximarmos mais de Cristo e sermos mais como Ele, a gente consegue entender que realmente, né, Deus pode fazer sim com que toda e qualquer situação, ainda que ela seja difícil, né, como essa que a gente está vivendo agora, Ele pode usar isso para o nosso bem sim, né, para que a gente seja mais parecido com Cristo. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo que tem sido tão desafiador para refletir sobre isso, né? O que de tudo isso que está acontecendo, como é que eu vou deixar Deus me transformar nesse tempo para que eu seja mais parecida com Cristo, né? E aí, né, pensando na nossa divisa, né, resplandecer a luz dele nesse mundo que está tão sombrio, né? Já era sombrio e está vivendo um tempo ainda mais sombrio, né? Então essa é a minha mensagem para a gente refletir, né? Guardar essa palavra no nosso coração e entender que seja a situação que for, por mais difícil que ela seja, né, Deus pode sim fazer com que ela seja para o nosso bem, nos fazendo mais parecidas com Jesus. Amém. E esse deve ser o nosso propósito, né? Ser cada dia mais, buscar ser cada dia mais parecido com Ele. Então, nós agradecemos, Raquel, de coração, né? Você ter aceitado o nosso convite. Saiba que as MRs mineiras, líderes mineiras, têm um carinho muito grande por você, tá? Nosso desejo é que o Senhor continue abençoando você, o seu esposo, né, como família, continue capacitando, renovando suas forças e cada dia mais te dando entendimento para dirigir esse trabalho, né, que é dele para as nossas vidas. Tá? Muito obrigada mesmo. Agradeço essa oportunidade, né? Agradeço o carinho que eu sei que, né, as mensageiras aí de Minas têm. Já senti esse carinho bem de perto, né, quando eu estive aí. Então eu agradeço muito, né? E que Deus também te abençoe, André. E continue te usando aí para esse trabalho, né, em Minas Gerais, para que o nosso trabalho de Mensageiras do Rei, né, possa alcançar cada cantinho aí desse estado, como você falou, né, que é tão grande. Né, mas o nosso Deus é maior que tudo, né? Então que Ele continue te usando, te capacitando para esse trabalho e a gente, né, vai somando forças, né, para fazer a obra de Deus e resplandecer a luz de Jesus. Amém. Eu tenho uma boa notícia para quem chegou agora, ou chegou bem depois que a gente tinha começado. Nós vamos gravar, né, baixar a live e depois vou colocar no YouTube. Aí depois eu vou divulgar aqui no Instagram, no nosso grupo lá de líderes, o link para quem quiser assistir desde o início, tá? Sei que teve gente que já colocou ali, cheguei agora e tal. Então, depois vai poder assistir tudo, né? Testemunho e tudo. Tá bom? Então, muito obrigada. Na próxima semana, nós vamos conversar com as meninas, termos um bate-papo sobre música. Vai estar conosco uma ministra de música, né? Então, as meninas aí que estão interagindo sempre, a líder também, tiver alguma pergunta que gostaria de saber, né, relacionado à música, a música cristã, a música que as meninas estão ouvindo, né? Outro dia nós colocamos aquela caixinha de música, vieram muitas músicas. Que a gente teve que dar uma filtrada para repostar. Então, já podem aí, né, se preparando as perguntas. Oi? Eu disse que é um tema muito interessante para as meninas aproveitarem, né, a live aí da próxima semana. Isso. A Anitta perguntou, essa semana não, na próxima semana, terça-feira, às 18 horas, tá? Muito obrigada e que nós tenhamos uma semana abençoada. Amém. Com Deus. Tchau.